Vamos seguir falando de CPI da pandemia com o senador Humberto Costa, do PT, que participou da sessão de ontem, é integrante da comissão. Seja bem-vindo, senador. Uma boa tarde. Boa tarde. Bem, senador, começo com essa declaração de Omar Aziz falando em prevaricação. Ao final dos trabalhos de ontem da comissão, também o vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, também falou em prevaricação. O senhor vê indícios de prevaricação? Sim, claramente o presidente da República foi informado da ocorrência de uma atividade ilícita dentro do Ministério da Saúde e não fez aquilo que o gestor público tem por obrigação fazer: determinar a investigação imediata, apurar os fatos, estabelecer as responsabilidades e as punições. Então, essa avaliação do presidente da CPI, do vice-presidente, ela é muito precisa. O presidente da República não cumpriu o papel de apurar aquilo que estava sob o seu alcance fazer em termos de apuração. Senador, o senhor acredita, ainda sobre esse assunto, que já há elementos suficientes, inclusive para notificar o STF sobre esse crime de prevaricação, palavra difícil aqui, contra o presidente Jair Bolsonaro? Sim, não somente esse crime, mas outros crimes comuns. A própria ideia de advocacia administrativa, quando o gestor público defende algum tipo de interesse privado. Nesse próprio caso da Covaxin, o presidente da República não ligou para nenhum chefe de governo, para nenhum chefe de Estado, para pedir apoio para a chegada de vacinas no Brasil. Apenas para o primeiro-ministro da Índia, ele telefonou pedindo cloroquina para algumas empresas brasileiras e pedindo também a facilitação da chegada da Covaxin. Então, não somente eu acho que há elementos para acusá-lo por prevaricação, como também por isso, que é a advocacia administrativa. Mas, além disso, há muitos outros crimes que foram cometidos. Crimes de negligência, crimes de imperícia e os crimes de responsabilidade, que esses aí são inerentes ao papel do presidente da República. Eu creio que já temos elementos, sim, para essas avaliações. Agora, nós estamos entrando numa seara, que é uma seara muito grave, mas, ao mesmo tempo, muito importante, que é a dos crimes de corrupção. Com toda certeza, nós vamos encontrar elementos para indiciar integrantes do governo e outros protagonistas por crimes de corrupção em relação a essa pandemia. Senador, nossos analistas também participam dessa conversa. A gente chama, nesse primeiro momento, o Yuri Pita, que também tem uma pergunta para o senador. Por favor, Yuri. Obrigado, Carol. Boa tarde, senador. Queria ouvir dois pontos sobre os caminhos da CPI agora, a partir desse depoimento de ontem dos irmãos Miranda. Como confrontar as afirmações que o deputado Luiz Miranda fez e o seu irmão em relação ao próprio presidente Jair Bolsonaro? Como a CPI poderia ouvir o presidente ou pedir um depoimento por escrito dele em relação às medidas que ele tomou e ao que ele ouviu, se ele confirma a versão de que disse o nome do líder do governo, Ricardo Barros, ou se contesta essa versão? E como que o senhor imagina a oitiva de outros integrantes do Ministério da Saúde citados por Luiz Ricardo Miranda? Seria uma acariação conjunta ou em depoimentos separados? Não, nós precisamos analisar esse depoimento de ontem com muita tranquilidade. Há algumas peças que são, digamos assim, prioritárias, né? A oitiva, por exemplo, da chefe imediata, dos chefes imediatos do servidor Luiz Miranda, isso é fundamental. Eles são acusados de terem realizado vários tipos de pressão para que houvesse um tratamento diferenciado a essa Covaxin. Temos que analisar também a situação da fiscal do contrato, que, apesar de todas as restrições que foram levantadas pelo servidor responsável por essa área da importação, ela, mesmo assim, dá o aval para que essa importação aconteça, promovendo
mudanças no próprio conteúdo do contrato. Ela é uma peça muito importante. E teremos que ouvir, né, o proprietário dessa empresa precisa, porque, como eu tive a oportunidade de dizer ontem, é muito difícil compreender como o Ministério da Saúde, que já tinha sido objeto de um golpe por parte dessa empresa, tivesse aceitado que ela fosse a intermediária nesse processo de aquisição da Covaxin. Então, eu acredito que há muitas coisas ainda por se fazer para nós chegarmos mais perto do presidente. Mas eu posso lhe dizer com certeza que ele está bem mais perto do que estava antes do dia de ontem. Senador, Renata Agostini, nossa analista de política em Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Senador, boa tarde. Diante desses novos elementos que o senhor coloca, ou seja, necessidade de novas oitivas, o senhor já vinha apontando nesses dias que a CPI estava no momento também de analisar as quebras de sigilo, muitos dados que chegaram à comissão recentemente. Está, então, consolidado já dentro ali do G7 a ideia de que a prorrogação do tempo, né, da CPI vai ser necessário? Bem, nós devemos avaliar isso essa semana. Não tenha dúvida de que, com esse caminho que foi aberto agora, fica muito difícil nós conseguirmos até o final de julho, né, concluir a CPI. Ainda que haja o recesso e nós continuemos a trabalhar no próprio recesso, no máximo até o dia de agosto, o dia 8 de agosto, nós teríamos que concluir esse trabalho. É impossível, na minha avaliação. Por isso, nós precisamos discutir com calma essa possibilidade de prorrogação e por quanto tempo. Veja que nós entramos apenas na avaliação da Covaxin. Existem avaliações que precisam ser feitas sobre o contrato da Pfizer, avaliações que precisam ser feitas sobre outras denúncias que estão surgindo de negociações que não foram feitas adequadamente com relação a outras vacinas. E, afora isso, existe a investigação que nós queremos fazer sobre esses medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19, mas que viraram campeões de venda ao longo desse período que vai de março de 2020 até março de 2021. Inclusive, analisar a possibilidade de relações promíscuas entre esses laboratórios que produzem esses medicamentos e profissionais de saúde que colocaram a prescrição desses medicamentos como uma de suas prioridades. Então, em princípio, eu acredito que há uma necessidade, sim, de nós termos uma prorrogação, ainda que seja pequena. Senador Leandro Rezende, do Rio de Janeiro, também participa conosco dessa conversa. Leandro. Senador, boa tarde. Obrigado por estar conversando aqui com a gente. Boa tarde, Leandro. Queria te perguntar especificamente sobre o fato de a Covaxin ser uma vacina que está em estudos clínicos aqui no Brasil. Eventualmente, daqui um pouco, pode ser que essa vacina tenha o seu pedido de registro submetido à Anvisa e ela seja considerada segura para os brasileiros. Essa discussão política em torno da Covaxin, as informações são muito graves, mas na sua avaliação, o senhor acha que a vacina de alguma maneira vai ser contaminada por toda essa controvérsia que está envolvendo ela agora na CPI da pandemia? Não, eu espero que não. Eu espero, inclusive, que seja possível nós remediarmos os eventuais problemas que existam nesse contrato. Afinal de contas, são 20 milhões de doses que nós não podemos abrir mão delas. Até porque estamos aí entrando novamente num período do crescimento do número de casos. Nós vamos pedir ao Tribunal de Contas da União que faça uma auditoria nesse contrato, mas a nossa preocupação é que haja uma maneira de salvá-lo, seja com a presença da Precisa, seja sem a presença da Precisa, mas que se possa fazer algum tipo de conserto que permita que o contrato garanta essas vacinas aqui para a população brasileira. Agora, isso não impede
que seja feita uma investigação sobre atos de corrupção que foram tentados, não é? E que não aconteceram por conta exatamente da postura desse servidor público que está sendo agora objeto de perseguição, mas que ele mereceria, na verdade, era um reconhecimento pela sua competência, a sua inteligência de impedir que esse fato criminoso acontecesse, não é? Senadora Renata tem mais uma pergunta. Senadora, em relação ao que no final virou o ponto alto do depoimento, que foi a citação ao deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, deputado pelo PP. Primeiro, como que a CPI agora entende que tem de tratar, então, essas alegações? Falou-se ontem uma convocação ao próprio deputado. Qual é a sua avaliação sobre como tratar especificamente essa citação? E outro aspecto, ali até ontem, o próprio deputado Luiz Miranda externou uma preocupação de virar uma guerra de versões. Então, se o presidente nega que ele tenha dito, sou eu contra ele. Nesse sentido, não é difícil da CPI avançar nesse ponto? Olha, primeiro, existem ali muitas informações que podem ser objeto de perícia, não é? Ali há muitas mensagens que foram mandadas para os que estão no apoio direto e imediato ao presidente da República. Nesse aspecto, o deputado e o seu irmão tiveram o cuidado de comunicar nessas mensagens que havia uma denúncia por ser feita. O presidente da República não pode negar que recebeu essas denúncias, não é? Isso é um fato importante e uma eventual perícia poderá constatar a veracidade ou não disso que foi dito. Até o presente momento, inclusive, o presidente não veio a público para negar que tenha recebido essas informações. Então, esse é um fator importante. Segundo, esse nome do deputado Ricardo Barros já vinha circulando há muito tempo como alguém que assumiu um protagonismo, né, na articulação para não somente essa aquisição da Covaxin, mas também para a viabilização desse contrato entre a União Química e o Instituto Gamaleya para a produção da vacina russa aqui no Brasil, não é? A Sputnik V. Bom, logicamente que uma coisa como essa precisa ser investigada. Eu acredito que ele deva ser convocado para participar da CPI. É importante lembrar que esse contrato que gerou esse depoimento do senhor Luiz Miranda é um contrato que foi assinado pelo ministro Ricardo Barros à época do governo Temer. Ele autorizou o pagamento de 20 milhões de reais para essa empresa Precisa pela aquisição de medicamentos para pessoas portadoras de doenças raras. Os medicamentos não foram entregues e o pagamento foi feito. Então, tudo indica que há, em algum nível, um relacionamento, né, ainda que seja institucional, entre o ex-ministro Ricardo Barros e essa empresa Precisa. Então, eu acredito que nós vamos enveredar por esse caminho nos próximos dias. Senador Humberto Costa, do PT, falando com a gente sobre a CPI da pandemia, as revelações que foram feitas ontem e também os próximos passos da comissão. Obrigada, senadora. Até uma próxima. Ótima tarde. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês da CNN.